Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que nos assiste, que Deus te abençoe e nos ilumine a todos para juntos examinarmos a sua santa e bendita palavra. Nós vamos ler hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. A palavra de Deus assim nos diz: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E assim nasceu o Senhor Jesus Cristo, conforme as profecias que diziam respeito ao seu nascimento, à sua vida e todo o seu ministério. O Senhor Jesus Cristo havia de nascer na cidade de Davi. Então, para se cumprir essa profecia, subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, até a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém. Por que aconteceu isso? Porque havia uma profecia de que o Messias nasceria na cidade de Davi, porque é da família de Davi, da tribo de Davi. E para que se cumprisse essa profecia, Deus fez com que aquele imperador, aquele presidente de todas as nações da época, que era o imperador romano, César Augusto, determinasse um decreto para que todos se alistassem, para que se soubesse quantas pessoas existiam. Era um censo que estava sendo feito. Mas este censo não foi mandado por Deus, foi colocado no coração do imperador para que assim fizesse e determinasse que cada pessoa voltasse à sua cidade de nascimento para que se registrasse, para que se soubesse quantas pessoas existiam em todo o império. Como José era nascido em Belém, foi ele e sua esposa para Belém, para se alistarem, conforme o decreto de César Augusto, do imperador. E ali, estando em Belém, nasceu o Senhor Jesus Cristo. Veja toda a movimentação que Deus fez para que a profecia fosse cumprida. Deus determinou que o imperador ordenasse e chamasse todos os residentes naquelas terras onde ele governava, para que se registrassem, alistassem, para que se soubesse a quantidade de pessoas. Aí José teve que voltar para Belém. Estando em Belém, a sua esposa, se cumpriu o tempo do nascimento de seu filho, e sua esposa deu à luz a seu filho e envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, num lugar onde os animais se alimentam, porque não havia lugar para eles na estalagem, porque muitas pessoas tinham ido. Quem foi chegando foi tomando lugar na estalagem, foi se acomodando, chegou a um ponto que não havia mais lugar, porque José provavelmente chegou um pouco mais tarde que os outros. Os que estavam mais próximos vieram antes, tomavam os lugares. E onde eles tinham que ficar? Só acharam lugar numa estalagem, numa manjedoura, num lugar onde se colocavam os animais. Mas o interessante é que o que Deus fez para que a profecia fosse cumprida. Estando ali aquela criança, num lugar tão simples, tão humilde, ninguém estendeu as mãos para ajudar, ninguém socorreu, ninguém foi lá ver o que estava acontecendo, o que deixava de acontecer, ninguém deu prioridade a uma mulher que estava grávida, próxima de dar à luz.
Ninguém se preocupou com isso, cada um se preocupou com o seu bem-estar, cada um se preocupou com a sua própria vida. Ninguém disse assim: olha, tome o meu lugar aqui, você está nesse estado aí, logo vai dar a luz, então fica aqui na estalagem, no meu lugar, no lugar melhor para você. Ninguém se preocupou com isso. Eles tiveram que ficar onde ficavam os animais, protegidos das intempéries, do frio. E ali nasceu o Senhor Jesus Cristo. E o berço dele foi uma manjedoura. Veja a humildade desse Senhor Jesus Cristo, esse nosso Senhor Jesus Cristo, o único Senhor. Mais adiante, nós vemos que naquela mesma comarca estavam pastores no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aí os anjos se ausentaram dos pastores, e eles disseram uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso, vê o que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Então hoje o Senhor fala com você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste. Muitas vezes você tem sido o último, você tem sido esquecido, você tem sido desprezado, tem ficado nos últimos lugares, ninguém tem dado atenção ao teu estado, à tua vida, ao teu sofrimento, à tua luta, à tua tribulação, mas você tem permanecido quieto, agradecendo a Deus por tudo que tem recebido, da forma como tem recebido. Muitos estão aí vivendo uma vida de abastança, mas você não está preocupado com isso? Você não está pedindo a Deus ouro nem prata? Você, como Pedro disse, não temos ouro nem prata, e o Senhor Jesus também aqui nasceu no meio dos animais, o feno, a palha, como sendo o seu leito, o seu berço, e você está nesta situação, muitas vezes passa aí por lutas e tribulações, ninguém socorre. Alguns irmãos até se esquecem, viram o rosto para não ver a tua necessidade, para não se sentirem obrigados a te ajudar. Mas o Senhor Jesus diz: eu estou contigo. O Senhor fala para você hoje: eu estou com você. O Senhor Jesus sabe muito bem socorrer aqueles que estão passando por dificuldade, porque Ele próprio nasceu humilde e simples, e a vida dele toda foi assim, e não se preocupou em enriquecer, mas a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Assim também seja este o nosso alimento, seja essa a nossa direção de vida. Não nos preocuparmos com as coisas materiais, com as coisas que perecem, mas com aquelas que permanecem, com as espirituais. E veja os anjos, não ficaram entristecidos de ver ali o seu Redentor, seu Mestre, porque Jesus, feito um pouco menor que os anjos, mas venceu a morte e foi colocado depois num lugar de vitória e destaque, sendo o cabeça da igreja. E ele dá ordem aos seus anjos. Então os anjos que o protegiam, que o vigiavam, que o ajudavam, não ficaram entristecidos de ver o Senhor Jesus ali naquela manjedoura, de ver José e Maria esquecidos ali no lugar junto com os animais. Mas Deus se alegrou, Deus que preparou, o Pai que preparou todas essas coisas para o querido Filho e mandou anunciar a todos. Os anjos vieram e anunciaram aos pastores: nasceu hoje na cidade de Davi o Cristo, o Salvador, o Redentor, o Messias, o esperado. Então assim nós devemos crer, nós devemos viver, saber que o Senhor Jesus é conosco, saber que o Senhor Jesus não nos abandona,
que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, porque é uma promessa de Deus. Existe uma promessa de Deus de que todo aquele que o serve, todo aquele que faz e obra o que é justo, Ele salva, Ele livra do mal, Ele livra das mãos do maligno, Ele dá o sustento, Ele dá a vitória, Ele dá o que é necessário. Então não temos que nos preocupar, não temos que nos entristecer, temos que estar alegres e trazer novas de grande alegria, os anjos trouxeram, novas de grande alegria. Mas que alegria, o Rei dos Reis estava ali numa manjedoura, mas a vitória que ele nasceu, é que foi cumprida a profecia, é que ele está ali na cidade de Davi, porque a promessa era essa. Como ele estava, se estava num lugar abastado, se estava passando por dificuldades, não tinha importância, porque a importância era a vida, era a vitória de Deus, e assim aconteceu. Assim como você, o mais importante é a vida, é a vitória de Deus na tua vida, é você permanecer fiel ao que você aprendeu, ao que o Senhor colocou no teu coração, é você dar testemunho, mesmo estando passando por lutas, por tribulações, tendo a palha como teu leito, como teu colchão de dormir. Lembre-se de Jesus Cristo, que desde o nascimento, a vida toda foi humilde e simples. Ele deseja a nossa vida, Ele deseja o nosso louvor, Ele deseja a nossa adoração, Ele quer que nós testemunhemos das bênçãos que recebemos, não de carro novo, dinheiro, bênçãos materiais, porque Ele próprio não tem onde reclinar a cabeça, disse o Senhor aos seus discípulos. As bênçãos são as vitórias contra Satanás, as bênçãos são as vitórias contra toda tentação, contra o maligno. As bênçãos que nós recebemos é permanecermos fiéis nos caminhos do Senhor, é não acharmos desculpas para pecar, é não acharmos que estamos fazendo o certo quando estamos fazendo errado. As bênçãos são nós olharmos para a palavra de Deus e vivermos o Evangelho como o Senhor nos mostra, não filosofando sobre a palavra de Deus, não buscando caminhos para encurtar a nossa jornada, mas servindo a Deus com alegria, porque o Senhor todos os dias traz para nós novas de grande alegria. Eu te guardei durante esta noite, te guardarei durante este dia, estarei contigo em todas as tuas tribulações e também nas vitórias, porque sou eu quem as dá. Então, irmãos, irmãs, você que nos assiste também neste dia, coloque no teu coração que Jesus te ama de verdade e tenha esse propósito de servi-lo sempre com alegria e sinceridade, fazendo sempre o que agrada ao Senhor. É melhor obedecer a Deus do que os homens, já disse Pedro há muitos anos atrás, quando estava sendo açoitado e perseguido, e foi ordenado que deixasse de falar deste nome. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então vamos servir a Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador. Que Deus te abençoe e você seja grandemente abençoado neste dia. Você e toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor dê sempre a você novas de grande alegria. O Senhor nasça todos os dias no teu coração, para a glória de Deus e a nossa salvação. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.